Pois é. Romanos capítulo 1, e da agora para frente até o final desta carta, será o texto da exposição desta manhã e da agora para frente. Romanos capítulo 1, eu farei a leitura dos versos de número 1 a 7, e vou pedir para que você acompanhe na sua Bíblia e mantenha a Bíblia aberta. Depois da leitura, se eu puder falar rapidamente com os nossos irmãos mais jovens, as crianças, é só você chegar elas um pouquinho aí para perto do monitor e dizer, olha, o pastor vai falar com vocês. Depois da leitura eu quero conversar com vocês, crianças. Presta atenção na leitura também. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Qual a melhor notícia que a humanidade poderia receber? E a depender da sua perspectiva, geralmente a nossa perspectiva tem o mesmo problema que eu tenho nos olhos. Seu coração é igual aos meus olhos. Míope! Não consegue enxergar a distância. Então, se você tiver uma perspectiva e uma cosmovisão míope, a melhor notícia que a humanidade poderia receber hoje é a pandemia acabou. Podemos sair como bezerros novos, correndo pelos campos e praças. Não há mais pandemia, não há mais isolamento social. Podemos ir e vir com tranquilidade. O que é que pode ser tão significativo que faz com que tudo vale a pena, apesar de sermos pessoas imperfeitas num mundo despedaçado? Não é a liberdade, a comunhão ou qualquer coisa neste mundo. É o Evangelho de Jesus. Qual a melhor notícia que a humanidade poderia receber? Resposta. Essa é uma pergunta atrasada. A humanidade já recebeu. E o nome é o Evangelho. É a única coisa pela qual vale a pena viver. Uma igreja como a nossa, nascente, precisa ouvir mais vezes o Evangelho. Para que uma igreja seja saudável, o Evangelho deve ser periodicamente administrado. Tipo remédio preventivo que você a cada quantidade de dias precisa tomar. Pois é, o Evangelho é o remédio preventivo de Deus para que as doenças deste mundo não corrompam o nosso coração. Como eu disse, eu já briguei por muito tempo até que Deus me fez me render e eu vim parar em Romanos. E o objetivo principal para que Paulo tenha escrito a carta aos Romanos era justamente esse: apresentar o Evangelho. Sim, a carta de Paulo aos Romanos talvez seja, conforme algumas pessoas dizem, a explanação mais compreensível que o apóstolo Paulo tenha escrito sobre o Evangelho. E não é sem razão que esta carta que você está lendo aí foi o motivo da conversão de muita gente importante ao longo da história, a começar com Santo Agostinho. Toma e lê, ouviu Agostinho, com vozes de criança naquele jardim, naquele pátio,
onde estava, resolveu pegar e ler, e era a carta aos Romanos, e Deus o chamou para a fé. Depois foi Martinho Lutero, que nas suas muitas lutas foi ler a carta de Paulo aos Romanos, e neste capítulo de número 1, não nessa perícope, mas neste capítulo, enxergou a doutrina sobre a qual a igreja permanece ou cai. E por causa dele, talvez, e por causa da reforma que sucedeu depois dele, a gente tem o costume de pular esse trecho que eu acabei de ler e ir direto para a carne, direto para aquele texto maravilhoso que diz que o justo viverá por fé, verso 17. Mas até o verso 17 tem chão. E acho que o último exemplo famoso da história, que todo mundo que vai pregar em Romanos não pode deixar de citar, além de Agostinho e Lutero, John Wesley e seus amigos do Clube Santo, que lendo a Epístola aos Romanos, resolveram levar mais a sério sua fé e os princípios da fé, e nasce o avivamento, ou reavivamento em inglês. Muito bem. Para você entender, a carta de Paulo aos Romanos é realmente importante, realmente mudou os rumos da história. Eu não sei que rumos Deus vai mudar, ou hoje ou a partir de hoje, mas uma coisa é certa, nós vamos ficar em Romanos por um bom tempo. Tem muita coisa para dizer aqui, muita, mas muita mesmo. A carta de Paulo aos Romanos pode ser descrita de várias formas. Da minha perspectiva, eu diria que ela é desafiadora. O medo que todo bom pregador tem, e eu espero que ele sempre sombreie o meu coração, é obscurecer ao invés de esclarecer. Nós não estamos diante de um texto que será sempre fácil. Eu acho que Pedro estava lendo Romanos quando disse que Paulo escreve coisas difíceis de entender que os pecadores deturpam. E eu particularmente me sinto desafiado a expor Romanos. Quando eu avisei aqui em casa que eu ia expor Romanos, a minha esposa disse: você nunca fez isso, é a primeira vez que eu vou te ouvir pregar em Romanos. Vocês entenderam o tamanho do BO? Pois é, logo depois da gente ter saído de Daniel. Bom, agora que o desafio está posto, saibamos qual é o peso desse desafio. Calvino põe da seguinte forma: se porventura, preste bem atenção no que eu vou dizer, porque eu acredito no que Calvino está dizendo e por isso que talvez tenha fugido tanto de Romanos. Se porventura conseguirmos atingir uma genuína compreensão dessa epístola, teremos aberto uma amplíssima porta de acesso aos mais profundos tesouros da Escritura. Ótimo, Calvino, sem pressão. Vamos por Romanos sem pressão. É só que na falha de você entender Romanos, os tesouros mais profundos das Escrituras não são acessíveis. Então, vamos lá. Bom, expor um texto não é começar da parte mais legal e pular aqui e lendo, que é geralmente o que acontece. Você vai ler Romanos e tem aquela introdução, Paulo se identificando, fazendo um resumo do assunto na carta, e a gente vai pontuando uma coisinha aqui e outra ali, mas a gente vai pregar mesmo no verso 17. Não. Vocês me conhecem bem demais para saber que eu não vou escapar da introdução. Já preguei em abertura de carta antes, os irmãos da congregação tiveram oportunidade de acompanhar a carta de Paulo aos Colossenses. Não fugi da parte final de Daniel, não podia fugir da saudação. E é claro que você está se perguntando aí, o que Deus tem a falar numa saudação? É só Paulo dizendo graça e paz de um jeito mais longo. É só Paulo enrolando, porque ele não conhece os romanos, tentando se apresentar para um povo que ele nunca viu pessoalmente, nem virtualmente. Pois bem, talvez não seja tão simples assim. Ignorar os inícios é perder o fio da meada do que vem a seguir. Paulo, vocês já sabem, tem o costume de resumir e dar spoiler ou adiantar os assuntos que ele vai tratar nas cartas que escreve. Em Romanos não é exceção, tá? E olhar em detalhes a saudação vai ajudar a gente a entender o eixo sobre o qual Paulo está orientando a carta aos Romanos.
Eu não vou fazer aquele exame verso a verso, que a gente tanto gosta, porque eu acho que isso acaba fazendo a gente pular um pouquinho. Eu quero pregar o texto no estilo como vocês conhecem, pensando o que Deus tem para nós aqui. Enquanto eu vou mostrando para vocês rapidamente o contexto da carta, você já teve a curiosidade de só nestes versos contar quantas vezes apareceu a expressão Jesus Cristo e a expressão Deus? Já contou quantas vezes apareceram nesse pequeno trecho? Pois é. A carta que nós vamos estudar, a carta de Paulo aos Romanos, é consenso, até onde eu saiba, que foi escrita entre 55 e 57. Se for assim, a época em que Paulo escreveu foi a época em que Cláudio o Gago sai do governo geral de Roma e assume o imperador Nero. Roma, para quem Paulo escreve, ou para os crentes que moram naquela cidade, era a capital do maior império da história, maior império de todos os tempos. Roma dominou o Oriente Médio, parte da Ásia, foi até o Egito, partes da África, chegando até a Espanha, Portugal e a Península Ibérica. Não é brincadeira. O Império Romano era gigantesco. Quando Paulo escreve aos crentes em Roma, o império estava em seu auge. É consenso também que Paulo escreve essa carta em algum momento entre sua estada em Corinto e sua passagem por Éfeso. Inclusive, me parece ser o contexto que nós lemos lá em Atos. A igreja de Roma, curiosamente, não havia sido fundada por nenhum apóstolo. Eu sei que todo mundo faz esse preâmbulo, todo mundo conta esse contexto. Então, preste atenção no detalhe que eu quero chamar a sua atenção. Primeira coisa, eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos 2 e confira nos versos de número 10 e 11 de Atos, capítulo 2. Sim, a gente chegou perto dele quando lemos na liturgia, mas observe com os seus olhos, eu não vou ler o texto, você vai ter que abrir a sua Bíblia lá. De novo, Atos 2, versos 10 e 11. Por ocasião do Pentecostes, Lucas menciona que dentre aqueles que ouviram o evangelho estavam romanos que residiam em Jerusalém, tanto judeus quanto prosélitos. E os estudiosos acreditam que teria sido através de alguns desses romanos que estavam lá ouvindo Pedro pregar, que trouxeram para Roma, depois de terem sido liberados. Então a história é mais ou menos assim. Cláudio, o Gago, o imperador, ele não entendeu muito bem a celeuma entre os judeus que estavam se convertendo ao cristianismo e lutando pelo judaísmo, e resolveu expulsar todos os que estavam do lado de um tal de Cresto. Ou seja, os cristãos foram expulsos de Roma. Quando Nero assume, esse decreto é anulado e os crentes podem retornar a Roma agora. Provavelmente nessa confusão aí de idas e vindas e de permanências e mudanças, alguns desses romanos estavam, por providência e graça de Deus, exilados ali, ouviram o evangelho e quando retornaram à sua casa, abriram uma igreja. Então, essa igreja não havia sido fundada ou plantada por um apóstolo. Esta explicação também serve para dizer por que o apóstolo Paulo tem que explicar tão pormenorizadamente a mensagem que carrega como missionário. É que a igreja de Roma não o conhecia de fato, só de ouvir falar. E sendo composta tanto de judeus como de gentios, a igreja em Roma recebe uma carta única.
Paulo vai explicar o evangelho de modo que os dois grupos entendam, o que justifica talvez essa mistura de estilo hebreu e estilo grego na mesma carta. Por exemplo, quando Paulo fala de Jesus como filho de Davi, essa é, obviamente, uma mensagem para os judeus da igreja. Mas também, quando ele chama Jesus de Senhor, aí ele está falando para os gregos, que é uma maneira carinhosa de se referir aos romanos de fala grega que estão ali em Roma. Você vai ver várias vezes Paulo se referir aos romanos como gregos ao longo dessa carta. E olha só que interessante, na igreja que Paulo está escrevendo, tinha judeu e tinha grego. Em tempos como polarização, de polarização como os nossos, não é? Eu acho que é muito importante a gente ter uma carta cujo tema é união, cujo tema é aquele fator capaz de unir polos opostos. Eu não estou dizendo que nós tenhamos na nossa igreja, e se você está em polos opostos, não interessa qual deles, talvez você precise de uma visita pastoral. Mas o ponto aqui é algo que o reverendo Vadislau, há muitos anos, compartilhou conosco, né, comigo e com a minha turma, certa feita. Ele perguntou para a gente qual era o problema, ele pintou um cenário e falou qual é o problema de quem está desse lado do muro, do outro lado do muro e até de quem está em cima do muro. E todo mundo tentou achar uma desculpa e o reverendo Vadislau sempre vai pelo caminho mais simples, pegando a gente de surpresa e diz, o problema é o muro. O muro é a referência da escolha da pessoa. Se você está de um lado do muro, do outro lado do muro e até em cima do muro, o muro é a referência. O que Jesus fez no Evangelho foi destruir aquela separação que impede que a gente tenha comunhão, fazendo de si mesmo a referência. Ah, spoiler, eu sei, vamos guardar isso para o final, mas você já vai entendendo aonde Paulo quer chegar. E essas e outras implicações nós veremos ao longo das exposições. O objetivo de Paulo, ao escrever a carta que você está lendo agora, a introdução, a saudação inicial e a apresentação pessoal, qual que é o objetivo do apóstolo Paulo? O senhor já disse, pastor, pregar o evangelho, explicar para os romanos o evangelho. Errou! Não é isso, não. A carta de Paulo aos Romanos irá apresentar o evangelho e todas as suas implicações de maneira sistemática e detalhada, tanto para que judeus e gregos entendam, porque o objetivo do apóstolo Paulo é levantar recursos para alcançar a ponta norte do Império Romano, a Espanha. Só que, para isso, ele precisava contar com a ajuda dos crentes em Roma, que, além de ser um lugar estratégico, era uma igreja muito forte e poderia ajudar financeiramente o apóstolo Paulo a saindo de Roma até lá a pontinha, a Espanha. Nesse ínterim, Paulo, que havia coletado os donativos entre as igrejas gentílicas para ajudar os necessitados irmãos em Jerusalém, estava se dirigindo para lá. E depois de Jerusalém, provavelmente pegaria um navio até Roma e de lá, de Roma, subiria para Espanha. Gostou dessa história? Achou fantástico? Você quer saber qual livro de história da igreja eu tirei tudo isso? Eu tirei desse livro aqui, ó. Chama Romanos. Você abre a sua Bíblia no capítulo de número 15, que é o último capítulo de Romanos, penúltimo, né? Perdão, penúltimo. E você vai ler lá no Romanos 15, a partir do verso de número 23 até o 29, o seguinte. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Pois espero que de passagem estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido abençoados ou têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com seus bens. Tendo, pois, concluído isto,
e havendo-lhe consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Paulo não sabia, mas Deus não abençoou essa viagem e não foi assim que ele foi para Roma. Ele realmente foi até Jerusalém, mas lá ele foi preso. E muito tempo depois foi parar em Roma, mas não do jeito como gostaria. Não como pregador e missionário, mas como prisioneiro. Então, o que ele precisava? De ajuda missionária. E qual é a forma de você convencer uma igreja a investir os seus recursos no seu plano missionário? Contando os milagres que você tem, não é isso que acontece? O missionário vai lá, sempre conta uma história de milagre. Ah, porque eu estava em tal lugar e veio fogo, veio milagre, veio o pão voando, veio os negócios, sempre tem. E já há muitos anos eu tenho adotado a filosofia do apóstolo Paulo. Ou seja, como é que eu sei que eu vou investir no seu trabalho missionário? Eu chamo missionário para pregar o evangelho. A gente precisa saber qual é a mensagem que este missionário carrega. Então, era essencial que o apóstolo Paulo apresentasse suas credenciais apostólicas, razão pela qual Paulo vai chamar o evangelho de meu, e, assim, explicando para eles que se eles investissem no apóstolo Paulo, este evangelho que vocês estão lendo nesta carta vai chegar com essas implicações poderosas na Espanha. Ele queria que o evangelho queimasse o coração dos crentes em Roma para que eles investissem naquele evangelho e que aquele evangelho chegasse em Roma. E isso há muito tempo se tornou a minha maneira de apoiar missionários, razão pela qual eu, ao longo da minha vida, apoiei muito poucos missionários. Não é porque eu não gosto de missões, não. Porque às vezes a gente não gosta da mensagem mesmo. Porque se a gente, eu fico pensando, se essa pessoa vai pregar assim, lá, quem vai se converter para o quê? Mas esse é outro assunto. É só para você entender o contexto. Bom, entendeu o contexto? Agora vamos para o texto. Paulo vai se apresentar aqui e vai nos dar uma estrutura. Paulo divide a sua saudação em 3 momentos. Você consegue distinguir só de olhar? Pois bem, se a gente não levar em conta a bênção inicial, que é uma bênção que Paulo sempre dá, mudando uma coisa aqui e outra ali, que está a partir do verso 7, graça a vós outros e paz, a gente tirar essa parte da bênção aí, que é apenas uma bênção mesmo. Num primeiro momento, ele fala do poder transformador do evangelho em sua própria vida. Depois, ele fala do conteúdo do evangelho, da mensagem que ele vai pregar, inclusive a parte que ele gasta mais tempo. E encerra incluindo os irmãos para quem está escrevendo. Essas são as 3 divisões que Paulo faz aqui na saudação. Deixa eu falar um pouquinho de mim, deixa eu falar um pouquinho do que eu vou falar e deixa eu falar de vocês. Essa é a divisão que Paulo está fazendo aqui. Neste trecho, que é a saudação, está me ouvindo? Nós temos um resumo do evangelho. A pergunta é, você está contando quantas vezes eu falei evangelho? E a pergunta que eu faço a você que está me ouvindo hoje é, você sabe o que é o evangelho? Porque a gente diz que crê no evangelho, a gente diz que é evangélico e a gente prega o evangelho. E a maioria das vezes a gente não sabe o que é. E você está tentando caçar aí na sua memória. O evangelho, peraí, e você está pensando numa história, você está pensando numa lógica, você está pensando em fatos. O que você está pensando? Pois bem, o evangelho, você vai ver nesse texto de Romanos, justificação, mas o evangelho não é justificação. Você vai ver neste texto de Romanos a fé e o arrependimento, mas o evangelho não é fé, nem arrependimento. Justificação é um benefício do evangelho. Fé e arrependimento são meios através dos quais se obtém o evangelho. Mas o que é o evangelho? A resposta é: o evangelho é alguém. O evangelho é Jesus Cristo. O evangelho significa boas novas. Existem para ser proclamadas. Mas quem deve proclamar o evangelho? Todo crente, o pastor. Não, é os crentes. É reformado, a essa altura você já sabe que todos nós temos que pregar o evangelho. Mas você não está entendendo o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está escrevendo para quem?
para Roma, capital do império. Ele vai provocar os romanos. O evangelho é o nome daquilo que arautos proclamavam em nome de seu rei. Eu sei que a gente tem uma tendência míope, egoísta e anacrônica de responder perguntas que devem ser respeitadas em seu contexto. E a nossa geração, então, é pior, porque ignorando o tempo e o costume da época, pensamos que o evangelho é apenas a mensagem evangelical do século XXI, e essa é a única resposta possível. Não. Antigamente, quando um rei ou um imperador iria visitar uma cidade, peraí, não é exatamente isso que Paulo vai fazer, visitar uma cidade para chegar em outra? Mas bem, quando um imperador ou um rei iria visitar uma cidade, ele mandava à sua frente um arauto. E o que o arauto iria fazer era proclamar a boa notícia. Ouçam! Ouçam! O rei está vindo. Entendeu agora? Paulo está escrevendo para Roma, dizendo, eu sou o arauto do verdadeiro rei. E vou passar por aí proclamando, pregando, o Evangelium, a boa notícia de que o rei vai chegar. E eu vou contar para vocês como é. Aí ele escreve a carta. Esse contexto todo, meus irmãos, não é uma metáfora. Porque a gente às vezes pensa, Paulo está usando metaforicamente a ideia. Não. Ele está falando de verdade. O verdadeiro rei, o verdadeiro Kyrios, o verdadeiro Senhor, chamava-se Jesus, não Nero. O verdadeiro arauto do rei era o apóstolo Paulo. Maltrapilho, andarilho. E a verdadeira liberdade era aquilo que Paulo iria anunciar, Jesus Cristo. Não eram as estradas de Roma o caminho para todos os lugares, mas Jesus, o único caminho. 3 lições eu quero compartilhar com os irmãos na análise deste texto, portanto. A primeira lição que eu vejo nesse texto é como o evangelho transforma quem somos. Paulo tem uma história muito conhecida. Paulo, judeu, ele chamava-se Saulo, de nascença, era um ardoroso fariseu, perseguiu os cristãos, mas no caminho para Damasco, enquanto estava respirando ameaças para tentar destruir e impedir o crescimento da igreja lá, ele teve um encontro com aquele que tanto perseguia. Paulo, por que me persegues? Sua cegueira espiritual lhe foi mostrada quando seus olhos deixaram de ver, para que ele pudesse não mais ser guiado por aquilo que é visível, mas por aquela certeza de coisas que não se podem ver. Transformado de Saulo em Paulo, de perseguidor em proclamador e agente ampliador da fé que tanto perseguira, agora Paulo era uma outra pessoa. Quem era Paulo depois do Evangelho? Resposta: um escravo. Paulo começa dizendo que ele é servo de Jesus Cristo. Paulo se apresenta como um escravo, como um servo. Ele está escrevendo para uma igreja que conhece muito bem essa dinâmica, porque Roma tinha muitos escravos. A escravatura era permitida em todo o império, e o mundo entendia muito bem o que significava quando alguém dizia que era um doulos, um escravo. E Paulo começa declarando com uma certa alegria esquisita e incômoda que ele é escravo de Jesus Cristo. Judeus têm escravos romanos? Esquisito. Então, Paulo se identifica primeiro como um servo. Desta forma, Paulo não está apenas fazendo uma expressão piedosa, e a gente usa essa expressão com a piedade gosmenta de dar raiva. Certa feita, eu, muito bobo, fui me referir a alguém que eu admirava e falei que ele era um grande servo do Senhor. Na época, e do meu lado, graças a Deus, tinha um irmão mais sábio que me deu um cascudo e disse: Jonatas, se fulano é grande, já não pode ser servo. Se é servo, não pode ser grande. Você tem que escolher.
Não existe grande servo do Senhor. Às vezes a gente usa servo com uma coisa assim tão piedosa, né? Eu sou apenas um servo de Deus. Mas você esquece que a palavra servo significa escravo. Alguém que não tem direitos e que serve às vontades de seu Senhor, fazendo o que ele manda, fazendo da sua comida e bebida as vontades de outrem. Paulo, quando usa essa expressão, não está tentando se mostrar piedoso, como quando alguém prega com as mãos assim, fala com voz mansa e diz, eu sou apenas um servo. Não, Paulo era um servo, um arauto. Ele está dizendo e sugerindo aqui o tema central de Romanos. Depois que você aceita a Jesus Cristo, você deve viver para Ele. Como disse Schaeffer no passado, a disposição é o X da questão. Paulo não era apenas um servo, mas ele era voluntariamente servo de Jesus Cristo. Ele está disposto a servir. Ele não está dizendo que é servo apesar das circunstâncias e obedecendo como que sob protesto. Não, ele está chamando com carinho o Senhor, Jesus de Senhor. Ele é um escravo feliz. E ele não é apenas um servo de alguém, mas ele é separado para pregar aos gentios, e tudo isso voluntariamente. Depois de se chamar de servo, Paulo vai dizer que foi chamado para ser apóstolo. Hoje em dia, as pessoas acham que apóstolo é um termo muito grande, muito cheio de coisa, né? Não tem que a pessoa é apóstolo, às vezes até pai-apóstolo, né? E tão grande. A pessoa não quer ser pastor, não. E bispo é para quem está no começo de carreira. Quando você funda uma igreja, você é apóstolo. É apóstolo, é coisa boa. E Paulo diz, não, você sabe o que é um apóstolo? Apóstolo é um mensageiro enviado. Paulo usa dois termos aqui para designar o aspecto comum da vocação cristã e o seu distintivo dentro dela, que é o papel que cada um de nós exerce no reino. Todo mundo aqui, conectado ou não, é servo. A diferença é que tipo? Eu sou servo de Jesus, sirvo na cozinha. Sou servo de Jesus, sirvo na sala. Sou servo de Jesus, sirvo no quintal. Sou servo de Jesus, sirvo na horta. Paulo está dizendo, sou servo de Jesus, sirvo como carteiro. Eu sou mensageiro. Eu levo a mensagem. Eu sou um arauto. Eu sou o WhatsApp. Eu sou o bichinho dentro do WhatsApp que pega a sua mensagem, corre para outro telefone e deixa a mensagem lá. Esse é o meu trabalho. Eu sou um apóstolo. Então, quando ele se chama de servo, um designativo comum a todos nós, ele tem que diferenciar-se dizendo de apóstolo, indicando que ele tem uma certa prioridade como mensageiro dentro do corpo de Cristo. Mas ele não faz isso só no verso 1, viu, meus irmãos? Ele fala de si também em outro lugar. No verso de número 5, você reparou aí, quando Paulo termina de falar do Evangelho, ele volta para o assunto e volta a falar de si. E lá ele diz que recebeu graça e apostolado e foi separado por Deus, eu estou indo até o verso de número 6 também, para pregar este evangelho. Sempre existem duas separações, uma de e outra para. Paulo foi separado dos confortos da vida normal, como inclusive o casamento, e foi separado para o evangelho. A outra expressão que designa essa separação é a própria palavra chamado, no verso de número 1. A história está no verso 5 a 6, mas a palavra também está no verso de número 1. Isso não significa que todo cristão tenha sido chamado para abrir mão do casamento. E se a gente estivesse ao vivo, essa seria a hora em que você diria amém com força. Não quer dizer isso. Quer dizer que todo cristão devia estar disposto a fazê-lo, e essa seria a hora em que vocês perderiam a graça e abaixariam a cabeça. Nem todo cristão terá que dar a vida por causa do evangelho, mas todos deveriam estar dispostos a morrer. E esse é o ponto.
A gente gosta do Evangelho porque é uma mensagem que deixa a gente se sentindo bem, confortável, gostoso, liberta a gente do pecado, leva a gente para o céu. Mas a gente esquece que o Evangelho também é uma mensagem que diz assim: eu considero a minha vida muito pouco para não pregar o Evangelho e não estar disposto a morrer por isso. A gente leu isso durante a liturgia. Você achou bonito, né? Porque você achou, vai lá, apóstolo Paulo, se preciso for, até deposita um Pix na sua conta. Mas Paulo está dizendo que todo mundo é igual a ele. A gente vai voltar nisso já já. Mas antes, eu quero que você veja como o Evangelho muda quem nós somos. Muda a nossa perspectiva. Paulo vai chamar essa mudança de graça. Paulo recebeu graça e apostolado. Você viu isso lá no verso de número 5? Recebi, por amor de seu nome, eu recebi graça e apostolado. No que o Evangelho nos transforma, meus irmãos? Em servos com uma função no corpo de Cristo. Eu acho que você não vai ser apóstolo, porque eu concordo com o pastor que diz que apóstolo bom é apóstolo morto. E Paulo falava de apóstolo porque estava vivo com outros apóstolos à época de Jesus. Foi chamado pelo próprio Jesus e diz isso com todas as letras porque ele não se fez apóstolo, ele não se proclamou apóstolo, ele foi, lá no verso 1, separado para o evangelho de Deus. Jesus Cristo mesmo, como eu acabei de descrever na descida a Damasco, o chamou para ser apóstolo. O problema, meus irmãos, é que o evangelho hoje em dia está transformando a gente muito pouco. O evangelho transforma a gente em evangélico, em crente. E Paulo está dizendo que o evangelho transforma a gente em servo. O evangelho separa a gente do mundo para Deus. O evangelho muda quem somos. O evangelho muda a sua identidade. Você não é mas nem Saulo, você é Paulo o pequeno. O evangelho não está mudando muita gente mais porque o evangelho que a gente está ouvindo não é evangelho de forma alguma. Tem nome de evangelho, mas é fake. E é por isso que o apóstolo Paulo, no próximo momento, apresenta a mensagem do Evangelho, para que fique claro que o Evangelho também transforma o que anunciamos. O Evangelho transforma quem somos, mas o Evangelho também transforma o que a gente fala. O Evangelho transforma a nossa boca, o Evangelho transforma a nossa mensagem. Observe as características do Evangelho que Paulo lista a partir do verso de número 2. E a primeira coisa que a gente vê aqui é que este evangelho, observe o fluxo do texto, quando Paulo fala do evangelho de Deus, ele fala o qual foi por Deus outrora, primeira característica, prometido pelos profetas nas escrituras sagradas. Não precisamos de muito para concluir que a escritura sagrada aqui se refere ao Antigo Testamento, visto a sua referência dos profetas. E a razão pela qual o apóstolo Paulo vai dizer, inclusive em outro lugar, você está prestando atenção? Essa é a razão prometida pelos profetas nas Escrituras Sagradas. Essa é a razão pela qual Paulo vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tinha preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Nada na história havia acontecido de semelhante. Isto é absolutamente novo. Deus se tornou carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade e nos permitiu ver sua glória sem que nossos olhos fossem queimados no processo. Ele não estava falando do céu quando falou que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ele falava do evangelho. O evangelho ninguém imaginou antes. Você está achando que a coisa mais preciosa que você tem na sua vida é o céu, quando a mensagem mais deliciosa que você podia receber está na sua mão. Qual a coisa mais fantástica que a humanidade poderia ouvir hoje? A pandemia acabou? Não.
a ira de Deus acabou. Spoiler de novo, segura aí. O inusitado que Paulo fala não é a fantasia inaudita de como será o céu, mas a revelação inesperada de como é o Evangelho. Esse Evangelho foi prometido e agora é deles. O Evangelho foi, reparem no texto, prometido pelos profetas e não pregado pelos profetas. É claro que isso implica numa certa unidade entre o Antigo Testamento e o Novo, e a ênfase do Novo Testamento encontra-se na unidade com o Antigo Testamento, de modo que se você não entende nada de Antigo Testamento, você não vai entender do Novo. E que o povo de Deus no Antigo Testamento esperava por um Messias que foi revelado completamente no Novo Testamento. Paulo sabia que a igreja de Roma incluía judeus e gentios, de modo que era importante lembrá-los que, apesar de vários povos, o Evangelho é uma só mensagem. A outra coisa importante que seja dita aqui, que o Evangelho que foi prometido, relembrando, não foi pregado, só prometido. Nós temos um privilégio que é poder pregar o Evangelho. A segunda coisa que Paulo diz a respeito do Evangelho é que esse Evangelho diz respeito ao Filho, verso de número 3, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, mas foi designado como Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos. A primeira coisa que Paulo vai dizer sobre Jesus para os crentes judeus é que Jesus é um judeu legítimo. Jesus Cristo, quanto à sua natureza humana, era filho de Davi, mas claramente demonstrado ser ele, quanto à sua natureza divina, filho de Deus com poder, mediante a ressurreição dos mortos. Foi isso que o fixou. Aliás, a palavra aqui, que parece ser uma celeuma entre os teólogos, não é? Verso de número 4, fala que Jesus foi designado. E aí começam as heresias dos primeiros séculos da era cristã, mas a palavra aí significa exatamente isso: fixado, estabelecido, determinado, manifesto, confirmado como filho de Deus, adornado pelo seu próprio poder. Designado seria mais bem traduzido por determinado, e determinado significa certo, confirmado. Ou seja, ficou claro que Jesus era o Filho de Deus quando, pelo Espírito Santo, ele ressuscitou. Então, muito acertadamente, a nossa irmã, quando orou durante o culto, disse que o Evangelho não se tratava só da morte de Jesus, mas principalmente da sua ressurreição. Aliás, o Evangelho é uma boa nova. E ninguém, olha a pandemia ao seu redor, ninguém chama de boa notícia a morte de alguém, de outrem. Esses dias eu li em algum comentário aí fortuito que as redes sociais se tornaram em obituário, só ouvimos de gente morrendo. E ninguém chama isso de boa notícia. Então, quando a gente vai anunciar o Evangelho, a gente diz assim, então uma boa notícia para te dar, Jesus morreu. Não, a boa notícia é, sabe aquele que tinha morrido? Sei, está vivo. Já parou a pensar na sua história? Se alguém vir e falar assim, sabe aquela pessoa que você pensava que havia morrido? Ela está viva. Pois é, essa é a boa notícia. Pensávamos que Jesus estava morto, e ele estava mesmo, porque eu sou 3 dias morto lá. Mas eu queria te dizer que a boa nova... Conhece a nova? Não. Ele está vivo, ele ressuscitou. Ele ressurgiu dos mortos. Como isso é possível? Pelo poder do Espírito Santo ou do Espírito de Santidade, conforme você está vendo aí. A terceira e última característica desse evangelho que eu quero chamar a sua atenção, passei muito rápido, mas era por causa do tempo, muita coisa para falar, Romanos é uma carta muito densa, mas acho que a terceira coisa que eu quero mostrar para vocês aí é que o evangelho é trinitário. Sim, a gente fala que o evangelho é só um, só outro ou só a mensagem. Não, o evangelho é Jesus Cristo, mas o evangelho também é Deus. Deus é o evangelho, Jesus Cristo é o evangelho, o Espírito Santo é o evangelho, porque todo o Senhor é o evangelho. Repare que foi o Espírito Santo o responsável pela ressurreição. Eu acho que você não precisa contar muitas vezes para achar o nome Jesus Cristo repetido
inúmeras vezes em uma porção de texto tão curta. Mas o outro nome que aparece aí é o de Deus, o Pai. Portanto, toda a Trindade apareceu na saudação do apóstolo Paulo. Pois é. Isso para que a sua divindade, a divindade de Jesus, ficasse acreditada. E ela foi demonstrada através da ressurreição. A resposta à pergunta que eu tenho feito é que Jesus Cristo aparece 4 vezes e Deus aparece 5 vezes nesse trecho, mostrando que a ênfase aqui é na pessoa de Deus. Deus é o Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, transforma quem nós somos, deve fazê-lo. Você tem que ser outra pessoa, um outro alguém, antes e depois do Evangelho. O Evangelho muda a mensagem que carregamos nos lábios, e o Evangelho transforma no que nos tornamos. Calma, deixa eu explicar. Qual é a diferença disso para ele transforma quem eu sou? Justamente. Porque em português nós podemos dividir esse verbo. Eu achei que seria interessante fazer essa distinção. Quem você é e naquilo que você se torna. Deus transformou você num outro ser. Nova criatura é a promessa do Evangelho. Mas ele também te transforma, te torna em parte de um algo novo. E aqui, quando Paulo vai se referir àqueles que seriam alcançados pelo Evangelho, ele usa uma expressão desconfortável para quem sabe que é pecador e para quem não acha que é um católico romano e vai abandonar a fé no Senhor Jesus. Finalzinho do verso 6, você pode dar uma olhada lá? Ele diz assim, de cujo número sois também vós. Número do quê? Olha o finalzinho do verso 5, que é uma vírgula ali, né? Eu sou o apóstolo que foi chamado para, por amor de Jesus Cristo, sendo seu apóstolo, anunciar a fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. E no verso de número 7, chamados para serdes santos. Já vou falar da obediência da fé, porque é nesse contexto que eu quero falar. Bom, com o mesmo chamado do apóstolo Paulo, todos os crentes são pertence de Cristo. Paulo não vai chamá-los de escravos num primeiro momento, porque é a saudação, né? E se você já saudar as pessoas com "Olá, pecador", você não vai abrir o coração dela para ouvir a mensagem, né? Então acho que é meio esquisito você saudar, "Oi, eu sou um pecador, você também é, muito prazer". A pessoa vai ficar indisposta no primeiro momento. Mas Paulo já deu um spoiler forte aqui, quando ele diz, sem pudor, que ele é escravo, mas que ele, no verso 6, diz que vocês foram chamados para serdes de Jesus Cristo. E depois chamados para ser santos ou separados como ele também. Ou seja, Paulo está dizendo que o chamado dele e o chamado dos irmãos de Roma é exatamente o mesmo. Chamados para ser santo, verso 7. E aí você olha para você e fala, ih, falhou, porque eu não sou santo. É sim. Eu queria te dar uma boa notícia. Hoje é dia de falar do Evangelho, então deixa eu te falar uma boa notícia. Todos os membros da igreja visível são santos. Ei! Então, quando você for... Fica esquisito que acender vela para si mesmo, né? Não dá. Né? Mas como é que eu faço agora? Como é que a gente faz para considerar alguém santo se eu também sou? Pois é, porque todo mundo é mesmo. Você é santo porque você foi consagrado a Deus, não porque você é perfeito, não porque você conseguiu alcançar um nível de obediência da fé que está aqui no verso número 5, que ninguém mais conseguiu. Não se trata disso. Não tem, na verdade, o para ser de santos no original. Tá olhando aí o verso 7, para ser de santos? Pois é, literalmente, o que Paulo está dizendo no original é aos amados de Deus que estáis em Roma, chamados santos, graça e paz.
Há pessoas que, pela graça de Deus, são consideradas santas aos olhos do Senhor. Elas são aquelas que aceitaram a Cristo como seu Salvador e agora são santos aos olhos de Deus. Eu sei que você está se autocomiserando aí, dizendo, não sou não. Para com isso! E eu sei também que tem o outro lado, né, outro tipo de crente dizendo, eu sempre suspeitei desde o princípio, eu sabia que tinha alguma coisa. Ele nem ia me eleger por nada. Tá aí, é a santidade. Agora está explicado. Agora finalmente explicaram para mim. Os dois estão errados. Santo é aquele que foi, como Paulo, separado para o evangelho ou pelo evangelho de Deus. Separado para o evangelho, pastores, bispos e apóstolos, indo de hoje para antigamente. Chamados pelo evangelho, todos são servos de Deus que foram chamados eficazmente pelo Espírito Santo para a obediência por fé. Mas já que você é um santo, deve viver como um santo. E seja como você é aos olhos de Deus. Você é santo. Agora seja um. E eis aí a antítese direta da salvação pelas obras. Tudo depende apenas da obra consumada de Jesus Cristo. Nós somos chamados para viver continuamente de acordo com aquilo que já somos. Você não precisa obedecer à lei. Essa é a inversão sutil e pecaminosa que o mundo faz. Você, para ser santo, precisa viver direitinho, senão você não é. Se não se comportar, não ganha uma estrelinha na testa. E Deus está dizendo, meu amigo, já tem umas 500 estrelas na sua cabeça. E não é porque você se comportou direito, mas porque Ele se comportou direito. Agora, faça justiça às estrelas que estão penduradas na sua testa e viva de modo santo. Nós somos chamados para viver continuamente de acordo com o que somos aos olhos de Deus e de acordo com o que seremos um dia na história, na segunda vinda de Cristo, plenamente santos. Então, o que nós somos é transformado na justa medida naquilo que nos tornamos. Parte do corpo de Cristo chamado igreja, que pertence a Jesus, é tão escravo de Jesus quanto o apóstolo Paulo, é santo e é amado de Deus. Eu tenho uma outra boa notícia. O evangelho é bom, que é só boa notícia. Tem ruim também, mas essas são as boas. E a boa notícia é que você foi amado por Deus. Agora, se você é santo pela só graça de Deus e você recebe graça e apostolado e paz da parte de Deus, é óbvio que você não foi amado por Deus por algo que você tenha feito ou por quem você é. Deus o amou e a razão pela qual ele fez isso está nele mesmo. A boa notícia é que a todos os amados de Deus, eu vou ler de trás para frente, o verso 7 e o 6. A todos os amados de Deus, de cujo número sois também vós. O alvo do evangelho do apóstolo Paulo, que ele está chamando de meu, o alvo da mensagem que ele vai levar, é que homens e mulheres, judeus e gregos unidos, venham a constituir a comunidade dos obedientes pela fé. Ou seja, que você não vai obedecer para ter fé, mas você obedece pela fé. Ótimo que você está pensando em você, mas o apóstolo Paulo não está pensando em você nesse texto. Ele está dizendo que a obediência pela fé é porque pela fé alguém foi obediente por você e você é obediente pela fé em Jesus. Ele é o obediente. Você é obediente naquilo que dá e vai falhar e deve pedir perdão e deve continuar e deve crescer em obediência. Mas não se trata da sua fé ou da sua obediência para que você seja chamado de Jesus Cristo, para que você seja chamado de santo, para que você seja chamado de amados do Senhor Jesus. Uma comunidade assim, unida da obediência da fé, é a comunidade que recebe a graça e a paz que procedem desse evangelho.
E essa é a razão pela qual Paulo sempre fala graça e paz. Porque se não é pela graça, você não tem paz, e sem paz não tem graça. Conclusão. Qual a melhor notícia que a humanidade jamais poderia receber? Algo tão significativo que fizesse com que tudo valesse a pena afinal, mesmo sendo nós pessoas imperfeitas num mundo despedaçado. Resposta? O Evangelho de Jesus. Ele é a única coisa que vale a pena viver. Ele é a razão pela qual vale a pena se levantar de manhã. De nada mais o mundo necessita, além de ver a dignidade de Cristo através das obras e palavras do seu povo, que foi atraído por Deus. Isso acontecerá quando a igreja despertar para a verdade de que o amor salvífico de Deus é o dom de si mesmo, porque Deus mesmo é o Evangelho. Qual é a grande coisa boa que Deus nos dá no Evangelho? Resposta: Ele mesmo. Paulo recebeu esse Evangelho, se tornou servo desse Evangelho, pregador desse Evangelho e reúne uma comunidade ao redor do Evangelho. O Evangelho não é apenas boas novas, também é doutrina. E quando o Evangelho é proclamado, ele precisa ser explicado. Paulo se apresentou como um arauto, alguém que vai proclamar o Evangelho. Agora que ele começou, vai ter que explicar. E ele vai fazer no restante da epístola. Nós vamos pedir graça, para que Deus nos conceda a graça de, ao prosseguir das exposições doutrinárias dos tesouros do Evangelho, nós também sejamos edificados por ele. Paulo anunciou o Evangelho, depois ele teve que explicar. É isso que nós vamos ver a partir de agora, mas eu espero que desta forma, como na saudação de Paulo, todos nós sejamos abençoados como ele e os nossos irmãos em Roma foram. Encerro da melhor forma que a gente pode encerrar depois de ler uma introdução como essa. A todos os amados de Deus que estão em São Paulo ou em outra região conectados pelo Zoom, chamados santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém.